O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve o amigo de todas as horas. Salve seu Tranca-Rua, Laroie. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Ubanda, Gladys Camori. Transmissão ao vivo, direto do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Boa noite, ouvintes da Rádio Toque de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, mãe Gladys, tudo bem? Tudo bom? Então tá bom. Boa noite, ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao programa Conversando com seu Tranca, transmitindo ao vivo, horário de Brasília, 9 horas em ponto, abrindo o programa no Templo Escola Caboclo Sete Espadas. E hoje com a mãe Gladys Camorim, trazendo para nós mais um tema realmente fantástico, maravilhoso. E fala para nós qual é o tema hoje, mãe Gladys? Então, hoje nós vamos falar o porquê do 7 nas linhagens de Exu. Por que eles usam, alguns deles usam o número 7. A maioria, né? A maioria deles tem um 7 aí e tem um porquê, né? Que eles usam esse 7. Porque toda entidade que tem um número 7, ela já vem de Oxalá, tá? Sim. Oxalá já está aí como o orixá regente. Né? Ele é o orixá regente do número 7. Mas o 7, ele por si só já é um número mágico. Né? Toda religião, o esoterismo, os maçônicos, os Rosa Cruz, a Umbanda, todos eles usam o número 7. E tem o 7 ele é um número magístico, porque a gente vê, tem as 7 pragas do Egito, as 7 chagas de Cristo, os 7 raios sagrados, as 7 linhas de Umbanda, 7 encruzilhadas, 7 caminhos, são 7 notas musicais, que as notas musicais, principalmente com os Rosas Cruzes, têm um significado muito grande para você fazer um mantra, uma série de coisas. Então, no esoterismo, nós temos os 7 seres elementais, os arcanjos, os anjos, gnomos, ondinas, salamandras. Então, o 7, ele está em tudo. Realmente. Né? Ele está sempre por aí. O número 7, no nome do Exu, significa que ele atua nas 7 linhas, nas 7 irradiações divinas, e ele é regido por um mistério sétuplo. Por exemplo, o mistério das 7 espadas, das 7 covas, 7 ondas, 7 caminhos, 7 porteiras. Todos esses são mistérios que os Exus trabalham, por isso que eles vêm trazendo esse número 7 na frente. Quando eles atuam nas 7 irradiações, é porque são Exus que já desenvolveram a capacidade mental de vitalizar e desvitalizar os 7 tipos de elementos magnéticos, que são o sentido, os mistérios e outros, né? Então, sendo assim, um Exu da encruzilhada, sem o 7, ele é o quê? Ele é um Exu iniciante que guarda um só cruzamento ou uma só passagem da irradiação do orixá. Então ele é um Exu que está começando, ele é um Exu que está aprendendo. Diferente de um 7 encruzilhada, que é um Exu mais desenvolvido mentalmente. Por quê? Porque ele guarda as 7 passagens ou os 7 cruzamentos de uma irradiação. Então, o 7 encruzilhada, ele já está num grau de elevação mental já bem desenvolvido. Então, ele guarda o polo negativo de todos os orixás, a encruzilhada que a gente fala de todos os orixás. E o Exu da encruzilhada, ele está iniciando. Então, ele guarda só uma encruzilhada. Encruzilhada, Ogum, né? Ele que rege lá os caminhos e tal. Então, ele guarda, por enquanto, só esse mistério. Então, todos que têm o 7 já são mais desenvolvidos. O que só traz, vamos pôr assim, o sobrenome, eles ainda estão em evolução.
Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Se então eles estão iniciando, eles podem se tornar então um 7 encruzilhadas, por exemplo. Sim, eles vão galgando, né, uma evolução para se tornar um 7 encruzilhada. Porque você vê por aí, Exu da encruzilhada, ou só Exu cova, sendo que a gente tem o mistério dos 7 covas. Sim. Qual outro que nós temos? O Exu caveira, que logo ele pode ser um 7 caveiras, ou um tata caveira, né? Que já é um grau mais acima. Qual outros que a gente tem? Tem tantos, né? São muitos. 7 porteira, sim. Porque a gente tem o Exu da porteira e o Exu 7 porteira. É verdade. Né? E esse mistério da porteira, ele guarda as grandes passagens. Então, o Exu 7 porteira, ele guarda o portal entre a Terra e o lado deles, né? A Terra e o polo neutro que a gente fica. É a ligação entre o humano e os espíritos. Então, é ele que guarda esse portal, né? Passagem, né? Essa passagem, isso. Agora, um Exu rei das 7 encruzilhadas, esse aí, cara, já é o guardião da esquerda do mistério das 7 encruzilhadas. Então, ele é aquele que não incorpora, ele já está lá, ele resgatou já todos os karmas, ele não tem mais esse problema, como os Exus de trabalho têm, né? Eles ainda estão resgatando, eles ainda estão evoluindo e vão indo para chegar no Exu batizado, Exu coroado, aquela coisa toda. Sim. Então, um rei das 7 encruzilhadas, ele já é um guardião. Tá. Ele já está num nível assim, que daí ele parou, ele fica ali, não é fácil chegar num Exu guardião, né? Sim, que já é o que sustenta todos os outros, né? Sim, ele já sustenta todo o mistério 7 encruzilhada, né? Sim. Já sustenta tudo. Então, no mistério maior da lei, que é regido pelo orixá Ogum, ele direciona o mistério das 7 espadas sagradas. Então, o Ogum, como orixá, direciona o mistério das 7 espadas sagradas. Esse mistério é um instrumento da lei maior, que significa a espada sendo usada pelos guardiões e pelos seres divinos aplicadores da lei na vida. Tá? Então, o mistério em si agrega todos aqueles Exus 7 espadas para trabalharem como aplicadores da lei maior na vida dos seres, que estão sendo obsessados lá, estão tendo obsessores, estão passando por magia negativa. Então, esses Exus 7 espadas, eles trabalham diretamente com esse mistério, essa é a função deles, tanto que não tem tantos que incorporam. Tá? São mais para Exus naturais. Sim, verdade. Ficam com os médios, tá? Porque nós temos o quê? A espada da lei, a espada do amor, do conhecimento. Então, eles trabalham nessas 7 linhas, nos 7 sentidos, né? Sim. Fala, você quer falar alguma coisa? Não? Tá. É interessante que você está falando, a Mãe Gladys vai falar pra gente também o porquê, não só pelos nomes, mas o porquê de 7 velas, né? Eu acho que o 7 na oferenda, né? Então o Exu costuma pedir 7, né? Sim, por já, né, ter lá aquele começo de ser um número magístico, e é um número, o 7, ele é um número, eu não entendo muito de numerologia, tá? Mas eu sei que o 7 é um número que traz uma carga espiritual. Sim. Muito grande, né? Tanto que tem gente que faz o mapa numerológico, tem um monte de 7 no nome e tal, então tem alguns resgates espirituais a fazer. Agora, Exu, caboclo, tal, geralmente eles pedem numa oferenda tudo 7, né? 7 vela, ou 7 pimenta, que mais que eles pedem de ser? Tudo, ou 7 frutas. Se não são 7, é o múltiplo, né? O 21. Né? Porque assim, ó, tem divisões da Umbanda que trabalha da seguinte forma: quando você usa um número ímpar, é que você está trabalhando, você precisa trabalhar o lado espiritual. Então, você tem uma demanda. Sim. Você vai desmanchar essa demanda
você vai fazer tudo com o número ímpar. Quando você precisa de uma coisa material, você quer um emprego, você quer coisas materiais que você está precisando conquistar, você usa número par. Interessante. Tá? Então, tem divisões que diz que os números pares são só das Iabás e os números ímpares são só dos homens. Então, existe aí essas divergências. Mas a maioria usa da seguinte forma, o número ímpar como quando é um trabalho a nível espiritual. Interessante. Você precisa da espiritualidade sua, né? Você vai desmanchar alguma coisa. E quando você quer conquistar alguma coisa, então você usa tudo par. Sim. Ou aí, agora, se o guia falou que é para fazer com 7, para conquistar alguma coisa, aí é diferente, né? O guia sabe o que ele está falando. Mas se não, tá, existe essa divisão aí de utilizar o par e o ímpar dessa forma. Interessante isso. Tá? Mas se o guia pedir... Agora, se o guia pedir, você vai... Tem que confiar, né? Sim, você vai fazer como ele pediu, né? A gente tem teorias, mas nada melhor do que o próprio guia para te falar o que vai ser feito, né? Exatamente. Não dá certo. Exato, bacana. Deixa eu só falando para os ouvintes que estão chegando agora, nós estamos ao vivo, diretamente do Templo Escola Caboclo Sete Espadas, transmitindo o programa Conversando com Seu Tranca, e a Mãe Gladys Camorim está nos ensinando hoje sobre o mistério do número 7, no caminho dos Exus, nos nomes, nas oferendas, enfim, o número 7 no geral. Tá, e quem quiser adicionar a Mãe Gladys Camorim no MSN, nós estamos de plantão para aceitar você, a sua pergunta, o seu comentário, a sua observação. Lembrando que daqui a pouquinho o Seu Tranca também está conosco, incorporado, para responder as questões que nós já recebemos no decorrer do dia. Tá, então você pode adicionar a Mãe Gladys no MSN agora, conversando com Seu Tranca, @hotmail.com. Tá, repetindo, conversando com Seu Tranca, @hotmail.com, que nós já aceitamos a sua pergunta também. Tá, Mãe Gladys, pode continuar então passando para nós, que nós estamos pegando as perguntas dos ouvintes também para o Seu Tranca. Tá. Tá, que o Seu Tranca daqui a pouquinho está entre a gente aqui. Então vamos lá. Todos os orixás, eles têm seus polos negativos, onde ficam os guardiões, certo? Sim. E nesse polo negativo, são enviados os Exus que trabalham nesse polo negativo, que tipo de espírito que eles enviam para lá? Todos os espíritos que atentaram contra as leis reguladoras da vida. Tá? Então são esses espíritos que são os espíritos que a gente chama de exunizados. Eles vão lá ser negativados nesses polos negativos. Aí vem aquela coisa, né? Cada espírito palavras práticas, né? Eles são escolhidos conforme o orixá. Por exemplo, se você tem algumas qualidades de Ogum, ele vai ser... Só um instantinho, ela que deu um probleminha aqui. Tá. Sim, então, Mãe Gladys, gostaria de ir por comercial, então? Pronto, já resolvi aqui. É que tá sem a plaquinha de som, deu uma baixadinha. Vamos embora. Ok, então continuando. Lembrando que quem quiser adicionar no MSN é conversando com Seu Tranca, @hotmail.com. Estamos ao vivo, tá horário de Brasília, 9h13. Pode continuar, Mãe Gladys, por favor. Tá, então esses espíritos são os que vão ser lá exunizados, tá? Eles estão retidos nesse polo para serem esgotados de todos os desequilíbrios que eles tiveram aqui na Terra, para depois começar a trabalhar. Eles vão começar a trabalhar como Exu espadado, aí eles vão trabalhando até eles chegarem naquele Exu coroado, Exu batizado, que já tem, né, que são os nossos trabalhadores. Um Exu espadado, ele não incorpora para trabalhar, ele não está pronto ainda emocionalmente para trabalhar. Ele ainda tem ali os seus problemas para serem resolvidos e esgotados. Aquele espírito ainda precisa de ter mais discernimento entre o bem e o mal, que é o que o Exu batizado tem. Interessante. Ele já tem... Ele não deixa de servir a luz através dos nossos Exus. Não, ele está ali. Eles são aquele pessoal que quando um Exu incorpora, o Exu geralmente fala que vem com 7 Exus, né? Sim. Então são esses 7, são os espadados que vêm com ele para defender onde ele está. Certo. Porque às vezes o Exu está ali trabalhando, ele não pode desincorporar correndo para ir
pegar não sei o que, não sei aonde, né? Sim. Ou guardar um templo. Então ele traz esses Exus que vão fazer essa guarda, vamos dizer, para que ele possa trabalhar direito ali na consulta, nas Sim. coisas que ele está fazendo. E até porque durante, eu acho que a consulta com o Exu, porque eu acho que a pessoa, o consulente ali, está buscando as informações, está desabafando com o Exu, e são essas as entidades que vão buscar as informações para o Exu, né? Aquele problema que você está tendo em casa, no trabalho, né? Acho que são essas entidades que trazem essas informações para o Exu na hora ali, né? Porque ele não pode sair, né? voltar, né? Aí como é que ele vai conseguir o trabalho? Então esses Exus estão ali para dar esse apoio. Quando ele fala, vou correr uma gira, é aonde esse pessoal foi correr para ele, para trazer o que ele precisa para passar para a pessoa. Sim. Senão não dá certo, né? Bom, então aí a gente falou desses exunizados, esses espíritos que estão sendo exunizados, né? Aí vamos entrar no mistério das 7 covas. Tá? Esse mistério é um mistério de Omulu e é um mistério que rege os 7 polos regidos por Omulu. Os 7 polos negativos de Omulu é o mistério 7 covas que rege Sim. essa parte. Nós temos também o mistério das 7 lanças. Tá, o que trabalha o mistério das 7 lanças? Eles trabalham o eixo eletromagnético sustentadores das irradiações divinas. Então, as 7 lanças é um mistério que controla, ele sustenta as 7 irradiações divinas. Então, se tiver um probleminha aí, você já viu, desestrutura aí toda uma situação no astral. Então, tem que ter um mistério para estar trabalhando só para manter esse equilíbrio. Sim. Porque num reino, vamos pôr lá, num reino de Ogum, quantos mil espíritos não estão sendo gerados? Milhões deles. E nem todos, alguns entram em desequilíbrio. E quando eles entram em desequilíbrio, é o guardião desse mistério que vai tirar eles dali. Para repor o equilíbrio para eles poderem voltar. Aí a gente já vai entrar num assunto mais abrangente, que a gente cai na evolução dos espíritos, né? Que diz que num reino de um orixá são gerados espíritos constantemente, que vão ser também trabalhadores, mas são elementais. Sim. Não são espíritos que vão vir aqui incorporar. E dentro desses espíritos elementais, que foram passados todo um processo de geração, existe alguns que entram em desequilíbrio. E aí o guardião daquele polo vai lá, retira, porque é aquela coisa, uma maçã podre estraga as outras. Exatamente. Então ele é retirado para passar pelo reequilíbrio para ele voltar no processo de evolução dele. Tá? Então é o mistério 7 lança que faz isso. É esse guardião que cuida dessa sustentação das irradiações divinas, tá? Sim. Eles mantêm todo esse equilíbrio de tudo e de todos. Nós temos também um mistério interessante que é o dos 7 escudos. É um mistério de Ogum, tá? Os Exus que trabalham nesse mistério, eles trabalham como? Eles bloqueiam, tá, as vibrações negativas que podem desequilibrar o campo protetor das pessoas. Então não são Exus que estão aqui incorporando toda hora, que todo mundo conhece, mas eles existem. São mais na defesa, recuando. Isso, eles estão aí trabalhando bastante para defender, tanto que nem principalmente um médium, né? Ele toma carga toda hora. Ou porque alguém tem inveja, ou porque ele foi ajudar uma pessoa e aqueles espíritos que estavam maltratando a pessoa se rebelam contra ele. Então, tem que ter toda essa sustentação atrás para poder ajudar, senão ninguém aguenta, né? É verdade. É muita demanda, muita coisa aonde você não consegue sustentar. Que errou? Muitas perguntas, fala uma. Nós estamos recebendo... Boa noite, ouvintes da Rádio Toque Jaruanda. Vou começar a passar as perguntas, né, dos ouvintes. O João Santos pergunta o seguinte, tá? O Exu Rei das 7 Encruzilhadas é o mesmo Exu Tranca-Ruas?
Não. O Exu Rei das 7 encruzilhadas já é um Exu que está num grau superior, ele trabalha num outro mistério que não é o mistério tranca-rua, tá? Cada um, linhas diferentes. Tá. O Marcelo Rocha, ele trabalha com seus 7 porteiras e ele gostaria de saber se o 7 seria uma posição hierárquica. Olha, é assim, a gente tem lá um Exu, né? E a gente não pode ficar pensando muito na hierarquia que esse Exu traz. A gente tem que pensar no seguinte, em como ele trabalha e como ele ajuda as pessoas. Porque se a gente ficar muito nessa coisa, porque o meu Exu tem uma hierarquia tal, e o meu Exu também isso é ruim para o médium, tá? Um Exu 7 porteira, ele é um Exu sim, que já está num grau de evolução, ele já tem discernimento, ele já está com o mental dele totalmente equilibrado, tá? Ele cuida das passagens, mas é um Exu trabalhador que vai trabalhar como qualquer outro que não tenha o 7. Tá? Então a gente não pode ficar muito assim, porque o meu Exu porque isso não é legal para o médium, porque é aquela coisa, né? Todo mundo só quer incorporar rei, rainha, príncipe, princesa, ninguém quer incorporar o auxiliar de não sei quem. Então isso é complicado, tá, gente? Então não entrem nessa porque a hierarquia do meu Exu, isso não é bom para a evolução mediúnica. Posso passar mais? Pode. A Ariane, ela gostaria de saber sobre o batismo de Exu que é feito com sal. Olha, Ariane, eu desconheço esse batismo de Exu que é feito com sal, tá? Não conheço, não. Você conhece, Alan? Não, com sal não. Com sal eu desconheço. Conheço com outros elementos, mas com sal não. É porque, assim, ela ouviu dizer que tiraria de um Exu um pouco de sal para colocar na do outro. Como assim? Como? Isso. Então, tiraria o sal da boca de um Exu para colocar no outro. Eu nunca vi batismo de Exu assim. Eu também desconheço. Não vou poder opinar porque eu desconheço. Até eu acredito que porque 2 Exus, o Exu ele está evoluindo, né? Eu acho que o que há de mais puro para a evolução de Exu e para a nossa evolução é os elementos da natureza. Sim. Né? Então acho que para o batismo de Exu mais viável é os elementos da natureza, né? Eu também acho. Que a natureza fornece, é o que está puro, é o que está pronto para o que for, né? Eu acho que é mais conveniente, também nunca ouvi falar não. Eu nunca ouvi falar que um Exu tira o sal, põe na boca do outro. Eu desconheço esse batismo, não posso opinar. Sim. Tem mais alguma coisa aí, Rô? Fala. Tá, e quem quiser enviar as suas perguntas por MSN, podem adicionar conversandocomseutranca@hotmail.com. Tá? Nós estamos recebendo inúmeras perguntas. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos os nossos ouvintes de todos os países. Mas podem enviar a sua pergunta também, dentro do possível. A mãe Gladys Camorim responde para você. Tá bom? Então é conversandocomseutranca@hotmail.com. Ok. Então vamos lá, a Rose está pegando lá. Agora, esse mistério 7, ele não existe só entre os Exus. Ele existe também entre os orixás, né? Porque nós temos a orixá natural Oxum das Pedras, por exemplo, e o orixá maior, o mistério maior, que seria Oxum 7 Pedras. Sim. Tá? Então, esses mistérios, ele não envolve só os Exus, ele envolve também os orixás, ele envolve os caboclos, como tem o caboclo 7 pena, tá? Que é o mistério das penas, ele trabalha nesse mistério. Tá? O 7 espada, ele trabalha nesse mistério das 7 espadas, que nós já sabemos que eles são aplicadores da lei na vida dos seres. Tá? Quando os seres estão desequilibrados nos 7 sentidos. Então, um caboclo 7 espada também faz isso. Não é só o Exu. Um caboclo 7 flecha, que está trabalhando no mistério das 7 flechas. Sim. Então, esse 7, ele é muito amplo. Ele não fica exclusivo no Exu. Olha, aqui a gente tem alguns nomes, né? Alguns que a gente possa passar de linha de Exus que entram os 7. Por exemplo, o Exu das Pedras, ele trabalha no mistério das 7 pedras.
O Exu do Cruzeiro trabalha mistério dos 7 cruzeiros. O Capa Preta, que é um Exu que trabalha muito, todo mundo conhece, ele trabalha no mistério das 7 capas pretas. Então ele trabalha num mistério maior. Tá, até porque Capa Preta não existe outro nome que seja relacionado, né? Somente... Não, é só ele mesmo, né? Por exemplo, o Exu Chave. Alguém já ouviu falar do Exu Chave? É um Exu difícil de se encontrar, mas ele trabalha no mistério das 7 chaves sagradas. Sim. Tá? Então, quando a gente escuta aí um Exu Chave, a gente já sabe que tipo de mistério ele trabalha. O Exu Sombra trabalha no mistério das 7 sombras. E assim por diante. Nós temos milhões de nomes que estão assentados à esquerda dos nossos divinos orixás. Sim. Tá? E trabalhando, desvitalizando e vitalizando quando necessário os seres. Tá? Tá. Quer passar, Rossi? Não quer, ela está escrevendo. Bom, então nós sabemos o quê? Que os Exus 7, eles atuam nas 7 radiações e dentro dos campos de atuação dos orixás. Então, além deles serem o polo negativo dos orixás, eles trabalham no mistério daquele orixá regente. Não é só um polo negativo de orixá. Tá? Fala, Rô. O André, ele pergunta assim, tá? Que ele gostaria de saber se um médium que trabalha com os 7 encruzilhadas no assentamento da sua tronqueira, ele deve fazer um assentamento ao seu 7 ou ao Exu guardião, que, por exemplo, poderia ser seu tiriri. Olha, da onde eu venho, tá? A gente assenta o guardião e o Exu de trabalho próximo, mas assentamento eu faço do guardião. Aí o assentamento em volta vai ser do seu tranca-rua, eu trabalho com o tiriri do tiriri, tá? Então, agora você pode assentar o seu Exu de trabalho, não há problema algum. Tá? Em vez de você fazer o assentamento do guardião, você faz o assentamento do Exu de trabalho, não há problema. Então tá. O Léo pergunta se realmente existe o Exu Lúcifer ou é sincretismo. Olha, o Exu Lúcifer é o seguinte, ele é o polo negativo de Oxalá. Tá? Então, ele existe? Ele existe. Ele é chamado muito como Exu da 7 liras. Dificilmente você encontra alguém que vai incorporar verdadeiramente o Exu Lúcifer. Tá? É muito difícil, porque ele já está num outro patamar, é uma outra história, porque na Umbanda, Lúcifer não é visto como eles falam no catolicismo. Aquele anjo que caiu, aquela coisa toda. Tá? Então é diferente a nossa visão de Lúcifer. Tá. O Bruno, do Rio Grande, ele pergunta assim, tá? Qual é o mistério do tranca-rua? Por quê? Tem tranca-rua que é rei das 7 encruzilhadas, vem com este nome. Então, como é que é isto? É ser um tranca-rua rei das 7 encruzilhadas. Ser um tranca-rua rei das 7 encruzilhadas, mas quanto nome que ele arrumou, né? Olha, o tranca-rua por si só já é um trono de Ogum indiscutível, tá? Tranca-rua, um Exu que você trabalha ali na estrada, né? O tranca-rua, ele gosta da estrada. Agora, um Exu rei tranca-rua das 7 encruzilhadas. É isso. Exu tranca-rua, rei das 7 encruzilhadas. Olha, ele já deve estar num trono superior, então, né? Eu nunca ouvi esse nome. Você já ouviu, Alan? Não, até porque mistura. Eu acho que a entidade ela procura ser sempre o mais objetiva possível, né? Ela já pede esconde muita coisa, né? E se ela esconder nomes ainda, esconder dessa forma, acho que fica um pouco difícil. Aí a gente não sabe para onde ela está indo, né? E de onde veio. Pois é, fica difícil a gente esclarecer
Porque Exu Rei Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas. Exu Tranca-Rua Rei das 7 Encruzilhadas. Né? Ele está misturando aí um monte de linhas que é difícil esclarecer. Só ele mesmo para arriscar o ponto e dizer. E pedir para o médium questionar o guia mesmo, né? O próprio Exu perguntar exatamente isso. O próprio Exu dá essas respostas também, né? É só conversar com ele. Fala, Rô. O Guilherme está perguntando, assim, como assim batizar Exu? Então pode falar um pouquinho sobre o que seria um Exu batizado? Por que batizar Exu? Como é o nome dele? Guilherme, olha, o Exu, quando ele é batizado, que ele vem batizado, que ele já é batizado lá no astral, que eles chamam de Exu coroado e tal, são Exus que já galgaram graus e hoje são aí os trabalhadores que a gente tem nos centros, nos templos de Umbanda. Então todos eles já são batizados, são Exus coroados. Eles têm já todo esse discernimento para vir trabalhar, atender um consulente e tudo mais. Agora, você batizar um Exu incorporado, na minha doutrina, não vejo a necessidade. Por quê? Porque se um espírito tem condições, ele é um espírito de luz, que vem trabalhar para a lei divina, eu acho que ele não precisa de batismo. O que eu fiz no meu sacerdócio foi o guardião. Tá? O meu tranca-rua não foi batizado no meu sacerdócio. Por quê? Porque da onde eu vim, os Exus já vêm, não há necessidade dele ser batizado aqui na Terra. Não existe esse batismo na Terra. Até mesmo por nós, né? Eu acho que ser batizado, por mais que seja um sacerdote, eu acho que o Exu está acima, né, de um sacerdote. Justamente. Quem é batizado, para mim, na Umbanda, são os médiuns. Sim. Eles precisam ser batizados, precisam ser reconhecidos pelos orixás, para poder ter essa ligação com ele. Exato. Agora, batizar o Exu, eu também não concordo. Eu acho que o Exu, ele já tem a sua luz, ele não precisa de batismo. Senão ele não seria um Exu. Sim. Né? Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que faz um batismo de Exu num templo. Tá? Você sabe, Alan, como funciona? Não, e também eu acho que, como a gente estava falando, eu acho que é até respeito dizer, eu não sei qual que é o fundamento disso, porque para mim os divinos, eles são divinos, eles já vêm preparados, se eles estão incorporando para uma missão, é porque eles já estão prontos para isso e estão nos preparando também, né? Exatamente, então. Não sei, eu acho que eu também não eu também desconheço, eu já ouvi muito pouco falar disso, eu também nunca dei muita importância, até porque o mesmo fundamento da Mãe Glass é no que eu estudo, no que eu creio também, e dentro disso não tem essa questão de batizar Exu, porque ele já vem pronto já, né? Na nossa doutrina a gente não tem esse hábito, a gente batiza sim, os médiuns passam por uma série de amacis, uma série de coisas, né? Para eles serem reconhecidos. Agora, os guias, nós não batizamos. Verdade, sem dúvida. Eu acredito que não tem um porquê. Bom, só lembrando aqui para os ouvintes, estamos ao vivo, diretamente do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Tá? Daqui a pouquinho o seu tranca incorpora para responder as perguntas que estão nos enviando pela MSN. Inclusive, já enviaram muitas durante o dia. Nós estamos recebendo ainda as perguntas, tá? Então você pode enviar também. Quem tem MSN pode adicionar, conversando com o seu tranca, @hotmail.com, que a Mãe Gladys Camorim, o Gan Paulo, a professora Rose, está todo mundo de plantão para aceitar o seu convite, para aceitar a sua pergunta. De repente você está precisando de alguma ajuda do seu tranca, ele também pode olhar por isso para você também, né, Mãe Gladys? Que ele não está olhando isso no programa, mas durante o dia, durante a noite, ele vê isso também, né? Sim, a Mãe Gladys coloca aí para ele esses pedidos que as pessoas fazem, está sendo separado, né? Muita gente pedindo força, pedindo axé, pedindo para abrir os caminhos para esse ano. Então essas perguntas, esses comentários, esses pedidos vêm para o seu tranca em particular, separado para ele ali, para ele correr essa gira dentro do possível, né?
A Tamizinha, ela pergunta que falaram para ela que quando o Exu incorporado bebe água, deixa, no caso, o médium bêbado. Isso é verdade? Não acredito, tá? O Exu bebeu água, ele bebeu água. E outra coisa, quando o Exu bebe, tem que ter um controle, porque a finalidade não é que o Exu deixe o médium bêbado. Ele está usando um corpo de um médium que vai absorver aquele álcool, então o Exu tem controle do que ele bebe. Tá? Mas ele pode beber água que ele não vai deixar ninguém de fogo, não. Fala, Rô. O Bida pergunta o seguinte: o Exu pode jogar búzios? Se pode, quais são? Olha, aí a gente já vai entrar lá na linha do candomblé, porque é o orixá Exu que é o intermediário do jogo de búzios. Um Exu incorporado não joga búzio, não. Tá? Isso é no candomblé que ele traz as respostas ali pro Ifá, aquela coisa toda. Então, é no candomblé, tá? Mas é o orixá Exu. Não é um Exu tranca-rua, um Exu marabô que tá jogando búzio ali, não. Tá? É o orixá Exu, é uma outra história. Até depois eu vou conversar com o Alan, eu vou trazer para vocês uma pessoa que ela é guardiã de orixá, tá? Ela foi feita no Queto mesmo, ela passou acho que 2 ou 3 anos no Queto. Ela fazia os alguidás com as mãos, lá tem que aprender a fazer os alguidás com as mãos. E ela vai poder falar bem mais para vocês do orixá Exu, tá? Porque ela joga búzio, então ela tem essa visão do orixá Exu, porque ela é uma guardiã de orixá. Inclusive, a função dela, ela não incorpora. Ela só realmente é uma guardiã. É bem diferente de tudo que a gente já ouviu por aí, tá? Vocês vão gostar da história da Renata. Fala, Rose. Tá? Tudo bem aí? Então, Alan, vamos nós aqui. Sim, não, bacana, maravilhoso. Depois a gente conversa sobre isso, porque ela é uma pessoa que tem uma história, assim, muito bonita no candomblé, né? Sim. E no Queto, ela viveu lá. Ela passou um bom tempo lá. Show. E depois que ela voltou para o Brasil e faz esse trabalho. Maravilha, eu acho que é para todas essas dúvidas que vem aí, que é voltada ao candomblé, né, o pessoal aproveitar realmente, vamos pegar isso para... É que ela pode falar muito melhor sobre o orixá do jogo de búzios, né? Porque a Umbanda não cultua o orixá Exu. Sim. Ela cultua o quê? Os Exus, trabalhadores, tal, que vem no mistério de Ogum. Agora, o orixá Exu, aquele que o candomblé assenta, que tem o cetro fálico como o cetro de poder, aquela coisa toda, isso é o orixá Exu. É um trono maior aí que só o pessoal do candomblé pode explicar melhor. Sim, exato. Fala, Rô. Bacana. Não, só pedir para os ouvintes mandarem perguntas sobre o tema. O tema de hoje é o Mistério 7, dentro da religião e tal. E daqui a alguns minutos o seu Tranca vai responder as perguntas que foram dirigidas para ele. Então, se quiser mandar perguntas dirigidas para o seu Tranca, pode mandar, e sobre o mistério do número 7, né? Sobre o tema que nós estamos falando hoje. As particulares, eu solicito que sejam enviadas para o Conversando com o seu Tranca, @hotmail.com, que amanhã a Mãe Gladys responde todas as perguntas, tá? Mas assim, hoje sobre o tema, o mistério número 7 e as perguntas para o seu Tranca. Se quiser mandar perguntas para o seu Tranca, eu tô a postos. Tá certo. Bom, então vamos continuar aqui o nosso 7. Isso. E, né? Isso. E você estava falando assim, mas para as oferendas também é independente também, né? Porque tem o 3 também, né? O 3 tem essa questão. Também será um degrau dessa evolução? Olha, acredito que sim, porque nós temos 7 escalas para baixo, né? 7 para cima, 7 para direita, 7 para esquerda. E cada um deles já está num grau. Sim. Então, se você puser numa oferenda, 3 velas,
aquela entidade que está pedindo, ela vai utilizar o quê? É desse pessoal que está no 3º grau, é eles que vão poder fazer esse trabalho. Porque uma entidade, ela não faz um trabalho sozinho numa oferenda. Sim. Ela utiliza das entidades que mexem com aquele mistério. Que se nem você bota lá 7 fitas numa oferenda para um caboclo, por exemplo. O caboclo vai utilizar do outro caboclo que utiliza aquele mistério das 7 fitas para te ajudar no que é necessário. Certo. Porque às vezes ele não trabalha com aquele mistério, porque os guias não trabalham com todos os mistérios. Então ele vai utilizar dos outros mistérios que os outros que trabalham com ele utilizam para que ele possa realizar a sua oferenda, o seu pedido, né? Fala, Rô. O Renan pergunta se a pombagira rainha das 7 encruzilhadas incorpora. Olha, eu já vi uma sim, tá? Eu conheço uma rainha das 7 encruzilhadas, ela incorpora. Você conhece ela já uma? Eu já Conheço. Aí fica a dúvida. Você acha que você comentou do rei, né? Então a gente não pode considerar nem sempre que o rei é o guardião. Sim, sim. Ou pode? Não, nem sempre, né? Às vezes tem um Exu e fala. Eu sou o Exu rei. Por exemplo, o Exu rei. Sim. O Exu rei é o Exu trabalhador ainda. Ele ainda está numa linha de trabalho. É que eu já vi Exu rei da Calunga, rainha da Calunga. Justamente, eles ainda estão numa linha de trabalho. Ainda estão, mas que não necessariamente porque um é o rei que é o guardião, necessariamente os outros, todos os outros reis também, enfim, não estão no topo da hierarquia, né? Considerando. Fala, Rô. O Fabiano está perguntando que quando ele faz uma oferenda, ele sempre faz para o Exu, para a pombagira e para o Exu mirim. Existe a necessidade da oferenda para os 7 Exus espadados que os acompanham? Não. Eles não recebem oferenda, não. Tá? Esses Exus que acompanham o Exu de trabalho, eles estão aí para trabalhar com o Exu. Você não vai lá pôr uma oferenda para o teu Exu e mais 7 oferendinhas do lado. Não, tem nada a ver. Quando você vai fazer uma oferenda para o seu Exu, é para o seu Exu. Os outros Exus que trabalham com ele, se ele achar necessário, vão utilizar a energia daquela oferenda, tá? Não vão sair por aí fazendo, sei lá, milhões e milhões de oferendas, porque não é assim. Não há essa necessidade. É uma oferenda para o seu Exu. E ele sabe se ele tem que dividir essa oferenda, se... Isso é com ele, tá? Tem muitas coisas, gente, que é o Exu, é o guia que decide. Não somos nós. Sim. Se ele achar que, sei lá, se a pombagira achar que você tem que pôr cravo na oferenda dela, por exemplo, que é para Exu. Você vai discutir com a pombagira? Você não sabe que elemento ela está precisando para utilizar aquele cravo? Você não vai discutir. Sai fora as regras que a gente conhece? Sai, mas ela sabe mais do que nós. Não vamos discutir isso, não é verdade? Exatamente. Tem que confiar. Ou você confia ou você não confia, não faz. Então tá. A Karine, ela pergunta qual a diferença de Exu guardião e Exu da lei. Olha, Exu de lei são os Exus que a gente conhece, tá? Os trabalhadores aí, eles são todos Exus de lei. Eles todos vêm para executar, eles são executores. O guardião é aquilo que a gente disse, ele é um Exu que não incorpora, todo mundo tem o seu guardião, tá? Ele não incorpora, dificilmente a gente sabe o nome do guardião. Tá, olha, quando eu fiz o sacerdócio, foi-me dito o seguinte, é melhor não saber o nome dele, para você não cair em tentação e contar para alguém. Então, eu também nunca procurei, não questionei, não nada sobre o meu guardião. O Exu natural a gente acaba descobrindo quem é, porque ele vem do pai e da mãe, você tem uma noção, tá? Mas o guardião, inquestionável, para mim, inquestionável. Ele está lá, ele sabe o que ele faz e ponto. E saber o nome dele foi o que foi dito para mim, tá? É melhor não saber para não cair em tentação.
Agora, o guardião, ele é um Exu da lei maior, é uma coisa muito superior. Como eu disse, ele já resgatou todos os karmas dele, já está com o mental dele totalmente em equilíbrio, tá? Por isso que e já está assentado à esquerda dos orixás. Está lá no polo negativo dos orixás, é ele que fica lá, não é o nosso Exu de trabalho. É ele que está lá, ele só comanda de lá. Então, essa é a diferença entre os guardiões e os Exus de lei. Os Exus de lei estão aqui com a gente trabalhando, nos defendendo. Sim. Certo? Certo. Fala. Não, tá. Então vamos nós aqui. Bacana. Só lembrando para os ouvintes que estão chegando agora, quero agradecer muito o carinho da audiência, a todas as pessoas presentes, acompanhando o programa, conversando com o Seu Tranca. Lembrando que estamos ao vivo, 9 horas e 45 minutos. Estamos transmitindo o programa do Templo Escola Caboclo Sete Espadas com a mãe Gladys Camorim. Aí daqui a pouquinho o Seu Tranca incorpora para dar alguns esclarecimentos, nos ensinar mais algumas coisas sobre Exu, sobre Pombagira, sobre Exu Mirim, nos ensinar um pouco mais sobre esse mistério Exu em si, nos ensinar sobre a religião mesmo. Acho que com todos os conselhos que eles nos dão, realmente a gente aprende muito sobre a vida também. Então daqui a pouquinho o Seu Tranca está com a gente. Aí acho que depois do comercial, responder mais alguma pergunta ou outra aqui com a mãe Gladys. E nós já entramos com o Seu Tranca já. Tá? A mãe Gladys, porque hoje tem bastante pergunta para ele. Tá. Fala, Rô. O João Santos, ele está perguntando sobre o Exu Sete Sombras. Tá? O Exu Sete Sombras, para começar, ele é um oposto de Oxalá também. Tá? Ele trabalha no mistério das Sete Sombras, que entra no mistério de Omulu. Como ele já é 7, ele toma conta dos 7 sentidos desse mistério. É um Exu trabalhador ainda? É um trabalhador, tá? Mas entra naquele grau dos Exus batizados e aquela coisa toda. Eu nunca conversei com um Sete Sombra, então não sei muito detalhes dele. Você já conversou, Alan? Não, Sete Sombras não. Conheci o Exu Sombra, na verdade. Não conheci. O Exu Sombra também já conversei. Sim, até o Seu Tranca uma vez comentou sobre esse Exu aqui. Uma oportunidade, assim, acho que ele até citou sobre esse Exu, mas foi um que eu conheci pessoalmente também. Incorporar. Um Sete Sombra eu nunca conversei. É mais difícil de ter por aí esse Exu. Agora o Sombra é mais fácil. O Exu que carrega 7, ele é um Exu que poderia dizer um pouco mais de conhecimento que os outros, né? Sim, ele já tem um discernimento maior, né? Ele já está num grau... Porque assim, Exu é uma coisa muito confusa, né? Sim. Por quê? Porque ele é tripolar. Tanto ele é positivo, como ele é negativo, e o maior problema é que ele é neutro. Eu acho que isso é o que dá aquela coisa de, então o Exu faz, o Exu não faz, o Exu é bom, o Exu é mau, o Exu mata, o Exu não mata. Então é um mistério muito complicado. E por ele ser um espelho da nossa personalidade, aí complica mais ainda. Então o Exu tem que ser entendido assim, com calma, né? Para você poder pegar direitinho, porque o polo neutro dele é o que traz aquela coisa que antigamente, porque o pessoal descobriu o quê? Que Exu era bom para trazer as coisas. Você queria uma coisa lá antigamente, você pedia para o Exu. Tudo bem, estava todo mundo feliz, porque o Exu trazia. Aí teve um pessoal que pensou assim, se Exu traz, Exu também tira, correto? Sim. Então começaram a usar o polo negativo do Exu. Foi aí que a coisa começou a ficar ruim. Por ele ser neutro, o que acontece? Se chamarem ele e oferendarem no polo negativo, ele vai lá. Sim. E aí começou a surgir aquelas grandes dúvidas, o Exu é bom ou o Exu é mau? O Exu... Sim. É isso que é difícil. Até o Zélio Fernandino de Moraes, ele particularmente disse que não trabalhava com Exu em trabalhos abertos, né? Não trabalha. Tanto que eu estou levantando todo esse lado daquele congresso, sim, onde tem detalhes disso, aonde ele fala dos Exus, e tem o outro Diamantino também, que é uma tenda mirim que saiu lá do Zélio. Sim. Ele comenta desse lado negativo, eles não gostavam muito não.
Eles achavam que eram espíritos sem luz. O próprio Zélio, em uma entrevista, a gente até tem isso, numa entrevista dele, que ele fala que ele não trabalhava com o Exu aberto porque as pessoas ainda estão longe de entenderem o que é o Exu. Justamente. Então, quer dizer, havia esse problema realmente, Exu é bom ou é ruim, né? Acho que ele se questionava. Justamente por causa desse polo neutro dele. Sim. É esse polo neutro que acaba dando todas essas controvérsias no Exu. É bom, é mal, não é, ele fez, ele não fez. Aí, tanto que tem uma parte lá nesse congresso que eles falam dos quiumbas, quando eles já naquela época já estavam mentindo que eram Exus. Sim. Então você vê há quanto tempo esse pessoal vem aí, né, fingindo que é Exu e derrubando o nome do Exu. Já para tentar ocupar o espaço mesmo lá atrás. Justamente, e quando eu estava observando todas as linhas que a Umbanda veio crescendo, ela não tem em nenhuma linha, antigamente você vê ali, Exu. Nenhuma. Tem caboclo, criança, não sei o quê. Caboclo, não sei o que lá. Mas Exu você não vê. Porque diz que o próprio caboclo das 7 encruzilhadas proibiu o Zélio de trabalhar com Exu. Foi. Por não entenderem ainda o que era tudo isso. Justamente, porque o que o caboclo 7 encruzilhada trouxe? Ele trouxe as crianças. Sim. E o preto velho. Exatamente. Que baiano, boiadeiro não tinha naquela época, né? Não. Você vai ver as linhas que tem linha das sereias sincretizando Nossa Senhora, linha dos santos. Nossa. Então é umas coisas assim bem complicadas que eles achavam naquele começo. Cada tenda pôs a sua opinião ali. E você olha, antigamente, depois você vê hoje, está bem mais organizado, eles entendem, hoje se entendem bem mais o que é Umbanda. Porque quando você lê aquelas partes do Congresso, você fala, xiii, não dá para entender nada. Muito complicado foi o começo da Umbanda mesmo, viu? É verdade. Quem procurar saber realmente esses detalhes, no próprio livro do próprio Alexandre mesmo, a história da Umbanda, ele tem mostra lá atrás mesmo, quando pega bem na raiz da história mesmo, mostra esse complexo que eles viviam na Umbanda. Nem eles sabiam muito bem o que vivenciavam, enquanto viviam nas coordenadas do caboclo das 7 encruzilhadas. Né? O que ele falava era lei, né? O que ele falava era lei e acabou. Então não tinha uma outra visão, era somente aquela, que era o início. Mas ninguém conseguia imaginar mais nada em volta a não ser aquilo. Não tinha. Por isso que distorciam Exu, enfim, tinha essa visão realmente. Exu era mal compreendido, e hoje ainda, depois de tanto tempo, ainda continua mal compreendido. Continua. Ninguém ainda entende exatamente esse mistério. Mas também ele não faz muita questão, né, Alan? Porque ele passa pouca coisa. Também. Ele deixa as coisas no ar, Quem leu Lendas da Criação vê que Exu foi o pai da astrologia. Ele sempre acha alguma coisa. Sim. Então, cada vez que ele ia lá resolver alguma coisa com os orixás, ele opinava. Mas eu acho que... Então, lá diz que Exu é o rei da astrologia. Ele está sempre achando alguma coisa, se metendo em algum assunto... E está dentro de tudo, né? É verdade. Tanto que você tem que oferendar ele antes, para depois os orixás ou os guias trabalharem. E você não pode trazer Exu para dentro do templo, porque Exu é o vazio. Nenhuma entidade incorpora se ele estiver dentro do templo, assentado ali dentro. Sim. Não dá. Então você vê, Exu ele não entra na dimensão dos orixás, mas ao mesmo tempo ele está lá dentro em todas. Exato. Olha como ele é totalmente controverso. Ele não pode entrar, mas também ele tem que estar ali. Sim. Então é um mistério ainda muito complicado, viu? Mas tudo por causa dessa tripolaridade. Sim. Mas ela que deixa o pessoal louco. Isso, mas o pouco que já tem para estudos aí realmente já é o suficiente talvez para que possamos trabalhar com ele com mais responsabilidade, né? Possamos utilizar dessa força a favor do nosso trabalho espiritual,
né? Porque ainda assim a gente sabe que a gente tem que fazer todas as firmezas de Exu, sabemos que temos que deixar tudo isso, temos que deixar nossa casa guardada, o terreiro guardado, sabemos que temos que ofertar Exu antes dos nossos orixás, ou qualquer outro trabalho que vai fazer. Detalhes pequenos que hoje nós sabemos que é muito importante, né? É muito importante fazer isso. Fala, Rô. Eu vou deixar para o seu Tranca. Estou falando aqui com o Guilherme, que ele fez uma pergunta, então vou deixar para o seu Tranca responder, tá? Tá, então tudo bem. Bom, Gladys, podemos tomar uma água então? A gente entra num comercial e nós já voltamos com o seu Tranca já? Tá bom, tranquilo, Alan. Pode ser, porque a gente está com muita gente ouvindo, muita gente mandando as perguntas, muita gente realmente interagindo. Hoje mais um recorde de audiência no programa do seu Tranca. Vamos agradecendo realmente mais uma vez o carinho da audiência e lembrando que estamos ao vivo no Templo Escola Caboclo Sete Espadas, transmitindo o programa Conversando com o seu Tranca, e você pode adicionar no MSN, que nós aceitamos você agora, tá? O MSN é Conversando com o seu Tranca, @hotmail.com. Você podendo enviar a sua pergunta, seu comentário, observação, seu pedido, o que você quiser, você pode enviar. Tá? É Conversando com o seu Tranca, @hotmail.com. Nós vamos para um breve comercial. É o tempo de prepararmos tudo. O seu Tranca já vem incorporado, já volta incorporado na Mãe Gladys, então a Mãe Gladys fica por aqui, porque o programa finaliza com o seu Tranca mesmo. Tá? E nós, então daqui a pouquinho, acho que 3 minutinhos, 3, 4 minutos, já voltamos com o seu Tranca já incorporado. Tá bom, vamos embora então. Boa noite, Mãe Gladys. Boa noite, Alan. Já voltamos, ouvintes. Você está ouvindo o programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Boa noite, ouvintes da Rádio Talk Jaruanda. Sejam todos bem-vindos ao programa Conversando com seu Tranca, transmitindo ao vivo, diretamente do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Estamos ao vivo aí, horário de Brasília, 10 horas e 3 minutos. E hoje já com seu Tranca incorporado, tá? Para responder as perguntas, para te responder aos questionamentos dos ouvintes que já enviaram as suas perguntas durante o dia, e que você também pode enviar a sua pergunta para ser respondida pelo seu Tranca, pela Mãe Gladys Camorim, que é a médium responsável, a sacerdotisa de Umbanda, responsável pelo Templo Escola Caboclo Sete Espadas, tá? Pode adicionar no MSN, Conversando com o seu Tranca, @hotmail.com. E para auxiliar também o seu Tranca, assim como eu, a professora Rose de Souza está conosco para passar as perguntas também. Boa noite, professora. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Talk Jaruanda. Como sempre, é um prazer ser assistente do seu Tranca todas as segundas-feiras, né? Sim, exatamente. E hoje nós recebemos muitas perguntas, assim, a interação está muito bacana, os ouvintes participando mesmo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho com o seu Tranca hoje, para ouvir. Realmente muita gente nunca ouviu o Exu falando ao vivo na rádio. E lembrando que ele está, nós que invadimos o espaço dele, tá? Nós estamos no terreiro, ele está no espaço dele, está no ponto de força dele, fumando o charuto dele à vontade e respondendo as perguntas assim como ele estaria com uma pessoa na frente dele. Tá? Então, sem aparelhagens em volta, sem script, sem decorar nada. O Exu está sendo ele à vontade e nós estamos invadindo o espaço dele com a permissão dele para auxiliar um número muito grande de pessoas com os conselhos que ele dá. Exato. Tá? Então, bom, vou passar uma pergunta aqui pro seu Tranca agora, que ele já começa a responder, tá? Já. Bom, se o seu Tranca quiser dar uma boa noite para todo mundo. Tá. Seu Tranca dá boa noite para todo mundo. Boa noite a todos os companheiros. Bom, a pergunta do Rodrigo Dias, tá? Rodrigo Dias. A pergunta é o seguinte, ele disse, gostaria de ir em um terreiro para descarregar. Sou de Xangô e Oxum e trago um Exu Caveira. Ele diz o seguinte, estou a passeio fora do meu estado e gostaria de saber se devo ir em algum terreiro para descarregar ou aguardo chegar em casa, no Rio Grande do Sul. Tá. Seu Tranca, o Rodrigo Dias, ele está a passeio, tá? Ele está passeando, não está na terra dele, tá? Ele está passeando. Então ele pergunta assim para o senhor, se ele pode ir num terreiro descarregar, ir no terreiro, ou se ele espera chegar lá na casa dele, no terreiro dele, para ele poder descarregar. Ô companheiro, você que sabe, você está muito pesado.
Se achar que tá muito pesado, né? Muito cheio de nhaca, vai lá, toma um passe e vem embora. Mas se não há necessidade, né? Espera chegar em casa. Tá muito longe ele. Não é pertinho, não. Vai demorar pra chegar em casa ele? Não diz, não? Não diz, mas ele é do Rio Grande do Sul, ele deve estar um pouco distante, sim. Tá, ele tá distante, sim. Então vai lá, toma um passe e vem embora, né? Fácil. Tá. Então, o Rodrigo fala pra ele tomar um passe, né? Né? Toma um passe com o caboclo. É bom, toma um banho, o caboclo receita, aí fica tudo bonito. Então tá, Alan, não vou daqui, tá? Tá. Então tá. Seu Tranca, perguntaram assim pro senhor, tá? Pra tirar uma dúvida, né? Se possível, tá bom? Se possível. Exu é bom ou é ruim? Qual a missão no geral? Tá? Dá pro senhor esclarecer esse mistério dentro do possível? Se for possível? Se é bom ou ruim? Então eu pergunto. Eu sou bom ou sou ruim? Eu sou o que as pessoas acham que eu sou. Se você achar que eu sou bom, eu sou bom. Se achar que eu sou ruim, eu sou ruim. Eu sou o que você achar que eu sou. Agora, quanto ao mistério, tem lá naquele escrito, né? Então, o que você quer saber do mistério? O que eu posso falar está sendo falado. Nós somos um mistério tripolar, positivo, negativo, neutro. E aí? Não sei, como você quiser. Depois, dividimos conforme você usou. Simples. Então, né? É um mistério. Sim, lembrando que o Exu ele é o reflexo de cada um, né? Exato. O Exu, assim, as atitudes dele diz já por si só, ele é uma entidade que busca evolução, que tem como missão fazer o bem. Né? Mas lembrando que o Exu ele é o reflexo do médium que incorpora. Então isso, o Exu sempre deve fazer o bem. Se é Exu, se ele carrega esse nome, ele trabalha na lei, ele faz o bem. Né? Vamos entender isso. Né? Então o Exu sempre vai dizer o que o seu Tranca falou. Depende do que você vê, depende do que você pensa, porque o Exu é o seu reflexo. O Exu é o reflexo de cada um, daquele que vê e daquele que incorpora. Exato. Então, tá bom. Estamos recebendo as perguntas ainda aqui. Pode adicionar no MSN, conversando com o seu Tranca, @hotmail.com. Tá? Bom, vou passar mais uma pergunta agora do Heiglan. Tá? Ele diz... Heiglan. H-E-Y-G-L-A, tá? N. H-E-I-G-Y. Isso, H-Y-G-A-N, tá? G-H, tá? Bom, G-H, boa noite. Queria saber se realmente pode acontecer de um Exu vir cruzado com outro. Essa é uma pergunta dele. A outra já, junto com essa, e se uma pessoa que tem um Exu chefe de falange, pode dar passagem a outros Exus? Tá. Então vamos primeiro perguntar se é o que o Heiglan perguntou, né? Se um Exu pode vir cruzado com outro, não é isso? Exato. Então tá. O Heiglan perguntou se um Exu pode vir cruzado com outro, seu Tranca? Não? Não. Vai cruzar com o quê? Exu é Exu. Exu é homem, não cruza com ninguém, não. Não. Nada de Exu cruzar, né? A gente só faz cruzamento com os orixás, da linha que vem, do trono que vem. Agora, Exu tranca-rua, cruzado com 7 capas, com outro. Não conhece, não. Nenhum. Tá. E ele quer saber se um Exu chefe de falange pode receber. E um médium que incorpora um Exu chefe de falange pode dar passagem a outros Exus também. Tá. Seu Tranca, e um médium que trabalha com Exu chefe de falange, ele pode dar passagem para outros Exus? Cobeira, aqui. O chefe de falange é um Exu normal como outro Exu. Para isso ele incorpora, certo? Exu que está incorporando é Exu que está resgatando. Se não tivesse que resgatar, não estava incorporando. Ponto. Se é um chefe de falange que está incorporando, é porque ele tem que resgatar, certo? Se tiver outro Exu na linhagem da pessoa, o Exu vai incorporar sim. Qual é o problema? Nenhum. Se ele tiver na falange da pessoa, certo? Agora não vai vir o Exu do nada para lugar nenhum incorporar ali.
Se for um Exu da hierarquia dele, vai incorporar sim. Era isso, né? Tá, bacana. Sabe que eu vou depois questionar uma coisa? Vou até perguntar pro seu Tranca, se a vibração deles, dos Exus, das entidades, elas criam alguma interferência com o nosso sistema, né? Porque você vê, nós estamos no terreiro, no ponto de força e tudo mais, então a vibração já é outra, certo? De estar com o Exu, com as firmezas e os pontos de força. Mas é interessante que na hora que o seu Tranca entra para falar, a vibração muda totalmente no nosso sistema. Você entra um ruído, um chiado, é muito interessante. Então tá, mas ele não gosta dos aparelhos perto dele, viu? Então acho que deve ter realmente essas ondas. Eu vou buscar isso daí sim, porque eu sei que existe alguma forma de minimizar isso. Eu vou buscar isso sim pra gente poder tanto botar o seu Tranca quanto pra gente poder. Entendeu? Ele gosta, ele entende, ele sabe que ele tá falando para muitas pessoas, ele sabe que tá andando, que isso vai bastante, tá? Mas ele não gosta, assim, ele gosta de falar, tal, tudo, mas ele não gosta dos equipamentos perto dele, não. Tá, exato. Mexe com a sua vibração também, seu Tranca, os aparelhos? Certo. Não, então, por isso que a gente que fica atrás do seu Tranca, tá? Ele não gosta de ficar perto dos equipamentos. Tá, é realmente interessante porque pouco, quando estava a Mãe Gladys e você, nós estávamos falando nos dois microfones e não essa interferência, né? Se o Tranca entra interferência, é interessante. Não, mas é isso, viu? Realmente o padrão vibratório mesmo. Tá? É um padrão vibratório mais denso, não é isso, seu Tranca? Esse negócio, quando entra com o Senhor, você entendeu? Então, ele diz que a interferência dos aparelhos é como se balançasse as ondas. É como se balançasse da interferência, Alan. Tá, exatamente. É o que eu percebo quando o seu Tranca entra, você percebe que existe uma interferência. Na hora que ele entra, parece que todas as energias realmente batendo. É muito interessante. Bom, podemos passar mais perguntas? Pode falar, Alan. Ok, vamos lá. Rafael de Valinhos, tá? Tá. Senhor Tranca, ele diz o seguinte, como funciona as 7 linhas? Porque, na verdade, dizem que ela se perdeu e outros dizem que evoluiu. Como que funciona isso hoje? Tá. Seu Tranca, o Rafael está perguntando de Valinhos, como que está hoje as 7 linhas? Porque uns dizem que se perdeu, outros dizem que evoluiu. Então, como é que está hoje essa definição assim de 7 linhas? As 7 linhas estão aí, são as 7 linhas de Umbanda, são as que estão hoje, são as que estão consolidadas. Olha que bonito isso. Estão consolidadas hoje, elas já foram diferentes, mas hoje elas estão pro momento certas. Pode ser que venham a mudar daqui a um tempo, pode ser, não sei quem vai dirigir, quem vai mudar isso. Mas hoje as 7 linhas são essas que vocês conhecem, dos 7 orixás trabalhadores. Hoje ela é assim, não tem nada de, como é que é? Você falou? Ou se extinguiu ou evoluiu. Evoluiu, porque antes tinha menos coisa, hoje tem mais coisa. Tá. Mas vamos lembrar ele que as 7 linhas, né, para nós é trono da fé, amor, né, é bom colocar, né, conhecimento, a justiça, a lei, evolução e geração. Porque eu já ouvi pessoas falarem 7 linhas que são os baianos, boiadeiros, caboclos, não. Não. São exatamente as qualidades de Deus, né? Exato. Os 7 tronos de Deus. 7 tronos de Deus. Que sempre tentaram tudo que vem abaixo, que são os guias, os nossos mentores, né? Exato. Então, 7 tronos de Deus é fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Então, assim, esse foi o conhecimento que foi passado pra gente, né? Sim. Esse foi o conhecimento que foi passado pra gente, mas hoje é dessa forma. Então, teve sim uma evolução, né? Sim, como a Mãe Gladys vai abordar isso. Um dos programas da Mãe Gladys vai abordar isso. Então, ela vai mostrar bem essa evolução que teve depois daquele congresso que houve. Vai mostrar como mudou isso, né? Como foi essa mudança. Ela está buscando realmente todas as informações para passar para os ouvintes.
Mas vai se deparar com essa mudança aí, que aconteceu principalmente nas 7 linhas, essa evolução que houve, do Zélio até hoje. Essa mudança que aconteceu é interessante. Exato. Então tá, olha, Paulo, por favor, quem mandou a pergunta do Exu Morcego? André? Então tá. O André pergunta, seu Tranca, por favor, o trabalho para o Exu Morcego deve ser entregue aonde? Deve ser feito aonde? Olha, é difícil, né? Mas ele gosta mesmo é na ponta de uma caverninha. Mas é difícil hoje pra vocês, né? Na época era bom. Mas você pode entregar então pro morcego, como é que chama? Sabe esses matos que é mato ralo? Ralo ele aceita no mato ralo. Você pode pôr na encruzilhada também, ele não vai falar não, vai aceitar. Mas o bom, se houvesse hoje como poder fazer isso, seria bom na porta de uma caverninha, como tinha na época nossa, né? Mas se não, você pode entregar na encruzilhada, ele só não gosta muito de cemitério, tá? Assim, não é que não aceita, mas não é um ponto de força dele o cemitério, tá? Então pode entregar numa mata rasteira, ou você pode entregar na encruzilhada mesmo. Você vai ver. Alan, antes de passar, tá me ouvindo? Sim. Tá. Antes de passar, veio uma pergunta aqui. Tá. E eu vou colocar, tá, para todos, tenho certeza que o seu Tranca vai concordar comigo, porque querem saber nossa opinião sobre os conceitos passados pela Faculdade de Teologia Umbandista. Abre. Nós não intrometemos na doutrina dos outros. Nós temos a nossa doutrina e é isso que nós falamos, é isso que nós passamos. Cada um segue a doutrina que quer. Aqui eu, como dono do programa, passo essa doutrina. Então não cabe a mim questionar nenhuma doutrina, correto? Então não vamos opinar, ninguém que está aqui no templo vai opinar sobre isso. É porque poderia criar uma situação de tremendas saias justas, né? Sim. Então, seu Tranca, né, colocou, eu ia falar, né, que não iríamos responder, seu Tranca tomou a frente, mas assim, claro que não vamos criar uma saia justa dessa, entre, né, outras pessoas, sobre todos que colocam os seus conhecimentos, né, claro que não, todos sabem o que estão passando, né, Alan? Ah, sim, claro, eu acho que, independente, cada um, eu acho que é lógico. Que sabe a si próprio e pronto. Exato. Porque assim, é uma faculdade de teologia e pelo que nós sabemos, a faculdade de teologia, ela é conceituada pelo MEC. Sim. Então, se ela é conceituada pelo MEC, ela é um órgão reconhecido, um órgão de reconhecimento de grau superior. Sim. Então, os conhecimentos que são colocados lá são reconhecidos. Então, não vamos opinar sobre isso. Os conhecimentos que passamos aqui, mas as pessoas que estão lá, elas também têm um cargo, elas também têm os seus conhecimentos. Então, não gostamos que se metam na nossa casa, não vamos nos meter na casa dos outros, né? Claro, é claro. Ia criar uma saia justíssima. É uma faculdade de teologia que tem o reconhecimento do MEC. Gente, juízo na cabeça. Independente, uma pessoa, acho que de 1000 pessoas, na verdade, acho que não é nenhuma crítica à própria faculdade, mas assim, quem tiver alguma dúvida, busque informações lá. Qual é o conteúdo das aulas? O que é reconhecido pelo MEC? Porque as pessoas costumam questionar, mas é reconhecido pelo MEC, mas é uma ordem espiritual. Tudo bem, mas assim, é uma forma de registrar que existe um sacerdote. É lógico. Ele estudou. Então, olha só, até posso, né, hoje as coisas cursos estão sendo reconhecidos pelo MEC, mas por que tem que ser reconhecido pelo MEC? Para serem reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Então, se a pessoa fica lá como um sacerdote e trabalha 7 horas seguidas, ele tem que ser remunerado para isso. Então, a pessoa está dando 7, 8 horas do seu trabalho. Então, se tem um número de certificação do MEC, é uma coisa reconhecida pelo MEC como ensino religioso, porque tem também as faculdades de teologia, mas uma teologia voltada para a parte, vamos dizer, como chama? Que é das igrejas? Eu esqueci agora.
né, das igrejas evangélicas, e também são reconhecidos pelo MEC. Então, como é que fica? Sim, e também hoje, gente, hoje no terreiro tem que ser legalizado. E Sim. legalizado, você é um sacerdote para legalizar? Sim. Então, tudo isso é questionado. Por isso que hoje a espiritualidade vai se adaptando a essas mudanças da humanidade. Então, a humanidade evoluiu. Precisa de registro hoje em todos os lugares. Você precisa de liberação em tudo, em prefeituras. E tudo que existe hoje que é necessário para a lei, você tem que liberar um terreiro assim como você libera um comércio. Né? Então, precisa de CNPJ e tudo é necessário para abrir um terreiro. Então, se ter um certificado de um sacerdote, isso faz parte. Né? Então, hoje as faculdades, os colégios vêm fornecendo isso também. Agora, informação de conteúdo somente no colégio, na faculdade, que as pessoas questionarem. Por favor, tá? melhor, Bom, né? Melhor. Pergunta então, se tem pergunta? Pode passar. Não, eu estou tentando terminar de ler. Tá. Ó, seu Tranca, olha só. O Jorge Luiz, ele pergunta assim para o senhor, tá? O Jorge Luiz, ele é do seu Tiriri, com as 7 saias, e a casa dele é do seu Rompimato, tá? Então, ele tem o seu Tranca na porteira lá do centro. Ele gostaria de saber se há algum problema de deixá-lo apenas lá na porteira, o seu Tranca-rua, sem que ele possa incorporar em algum médio dentro do centro, ou se tem que permitir a passagem dele. Essa é a pergunta dele. Você pode deixar, se você não tem nenhum tranca-rua na tua gira, na tua casa, você pode fazer a firmeza só pro trono tranca-rua na tua porteira, que é para segurar toda a entrada, destrancar o que tem que destrancar e trancar o que tem que trancar. Então você pode deixar assim, não tem problema, só que você não está fazendo para um tranca-rua. Quando você está fazendo a tua firmeza, você pede pro trono tranca-rua, tá? E não para um tranca-rua específico, porque você não tem aí na tua casa ainda, tá? Então pede pro trono tranca-rua que vai dar tudo certo. Pode continuar assim. Tá. Quer passar uma pergunta daí? Sim, pode ser. Pode falar. Bom, a Maísa Beth de Curitiba pergunta o seguinte: por favor, eu gostaria de saber se o Exu pode interferir na vida de uma pessoa a ponto de acabar com o relacionamento, por algum motivo. Eu não entendi o primeiro nome dela. Maísa Beth. Maísa, tá, Beth, tá. Então ela quer saber se uma entidade pode interferir na vida de uma pessoa, um Exu pode interferir na vida de uma pessoa a ponto de terminar um relacionamento, é isso? Exato. Então tá. Seu Tranca, a Maísa Beth está perguntando se um Exu pode interferir na vida de uma pessoa ao ponto de terminar com um relacionamento. Como é o nome dela? Maísa Beth. Maísa, veja, Exu não trabalha para destruir ninguém. Se aconteceu na sua vida, mandar algum quiumba para você, algum outro tipo de espírito que finge ser um Exu. O Exu, são tantas coisas que nós temos que fazer, são tanta gente que tem para defender, são tantos terreiros que a gente tem para não deixar cair de dirigente bom que está tomando bomba em cima de bomba por causa das pessoas negativas, do ser humano negativo, que quer destruir um ponto de luz que nasce na escuridão, que é esse planeta Terra. Então, minha amiga, um Exu não vai interferir na sua vida para destruir um relacionamento. Se isso aconteceu, vai procurar alguma coisa e você vai descobrir que não foi um Exu de lei, um Exu trabalhador que fez isso. Tá? Então, um Exu mesmo não faz isso. Tá respondido? Sim. Assim. Então tá. Tenho daqui, seu Tranca, o João Henrique, isso, ele é lá de Brasília e ele quer saber que se cada entidade é encarregada por uma área na vida da pessoa. Então ele está supondo, tá? Então é isso que ele quer perguntar. Se Exu ou Xum, ela é encarregada pelo dinheiro, Exu é encarregado pelo amor, ou qualquer entidade pode ajudar de qualquer forma. Olha, cada um tem a sua função no universo, tá? Mas numa necessidade, qualquer um ajuda. Ajoelhou, pediu, a gente ajuda, tá? Mas cada um tem, sim, a sua função no universo. Manda daí, Alan. Tá, o Massal do Rio Grande do Sul. Massal, tá? Tá, por que as pombagiras cantam que tem 7 maridos? Tá. Seu Tranca,
O Massal do Rio Grande do Sul está perguntando por que as pombagiras cantam que elas têm 7 maridos. Isso foi quando elas começaram lá atrás, lá muito atrás, elas foram taxadas como mulheres de rua. E elas, para provocar, porque elas são terríveis mesmo, tá? Elas gostam mesmo de fazer e acontecer, começaram a soltar essas letras. Então, pombagira tem 7 maridos, pombagira é dona de cabaré. Então surgiu, como surgiu na época que Exu tinha pé de bode. Eu não tenho pé de bode, eu não tenho rabo e eu não tenho chifre. Tá certo? Eu quero deixar bem claro para todos que estão escutando que eu não tenho essas coisas. Então isso tudo foi lá no começo. Quando elas, no caso delas, resolveram vir para mudar a mulher da época. Então elas vieram ousadas, mostrando uma nova coisa, tá? Mas isso é igual, elas não são isso aí não, mas as músicas ficaram. Agora eu acredito, eu sou um Exu que acredita que novos ogãs vão fazer novas músicas mais bonitas. Eu acredito nisso, sabe? Eu sou um Exu meio besta, eu acredito. Tá, então, eu sou Exu que acredita, vamos fazer o quê, né? Eu acredito até na humanidade. Eu acredito. Mas é por isso que as músicas são assim, companheiro. Então tá. Vou daqui, tá, Alan? Tudo bem. Então tá. Ó, o seu Tranca, o Igor tá perguntando, será que um Exu que tem mais de um orixá irradiando tem que carregar o 7 no nome? Sim, sim. Mais de um orixá irradiando tem o 7. Que é para mostrar que ele transita nas 7 linhas, nas 7 radiações divinas. Pode mandar daí, Alan. Tá, vamos lá. Marcela de São Bernardo, ela manda 2 perguntas em uma só, tá? Tá. Ó, a primeira é o seguinte, ouvi que existe caboclo cobra coral e Exu cobra coral. Existe relação entre eles? Tá. Essa é uma, passo a outra em seguida, tá? Tá. Seu Tranca, a Marcela de São Bernardo do Campo, ela viu assim, ó, que tem caboclo, seu cacique cobra coral e Exu cobra coral. Tem relação entre eles? O mistério em si tem, tá? Não o caboclo e o Exu. Tá. O mistério cobra coral tem, tá? Mas não o caboclinho lá que incorpora com o Exu que incorpora. Eles trabalham no mesmo mistério. E quarta segunda parte da pergunta. Isso, e qual o significado do nome Tranca-Ruas? Vamos tentar. Seu Tranca, que significa o nome Tranca-Ruas? Tranca-rua é tranca-rua, ué. O que é tranca-rua? Tranca-rua, ué. Tranca-rua. Tranca-rua é tranca-rua. Eu sou um tranca-rua das almas. Além de trancar, eu tranco elas, coitadas. Falando sério, o nome é isso mesmo, moça. A gente tranca, por isso que a gente tá sempre na tronqueira. Todo terreiro tem um tranca-rua. Porque a gente tranca, não tem uma musiquinha, eu gosto de cantar. Exu, Exu tranca a rua, me abre o terreiro e me fecha a rua. Então, é isso, a música define exatamente a nossa função. Aí quando termina a gira, o pessoal canta Exu, Exu tranca a rua, destranca a rua e tranca o terreiro, um negócio assim. É isso que nós fazemos, entendeu? É bem isso, fecha o terreiro e destranca a rua. Isso. Só que quando você chama o destranca, já é uma outra coisa, tá? Mas tranca a rua é tranca a rua mesmo. Tá. Tá. Tem pergunta aí pra mandar? Então tá. Ah, tem pergunta pra mandar daqui pra cá? Não, não acabou. É que a gente tá assim, uma de lá, outra de cá. Isso. Manda. Só um minuto, Alan. Sim. Tá. E lembrando que quem quiser adicionar no MSN, estamos de plantão para aceitar todos os nossos ouvintes presentes. Lembrando que estamos ao vivo, 10 horas e 29 minutos, tá? Então você pode adicionar no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com e mandar também o seu comentário, observação em relação a tudo isso. E as perguntas que não foi respondida, Mãe Gladys Camorim responde no decorrer da semana para você também, tá? Tá. O Alan, seu Tranca tá mandando pra você que todo mundo desejou Feliz Ano Novo pra ele. Ele não sabe o que é isso, mas ele tá desejando pra você. Fala que eu desejo pra ele também.
Eu sabia que ele estava na praia. Né? Ele falou que sabia que você estava na praia. Sabia. Então, né? Bom, seu Tranca, o G pergunta assim, ó, que ele diz que ele espera chegar no nível de Ogand e criar pontos, assim, bacanas, pontos bonitos. É o G. Tá? Então ele tem uma curiosidade, tá? Que ele traz na cabeça um Ogum Choroquê. Que tipo de Exu que ele carrega? Ô, moço, é complicado. Esse Exu que trabalha com Choroquê é complicado. Eu não vou meter, não. Tá? Mas, ó, é um Exu da linha de Ogum. Ponto, tá? O sobrenome, como vocês dizem, que vai trazer um Exu que não gosta de muita conversa, né? Então, mas, ó, faz uns pontos bonitos, depois você canta pra mim ver, hein? Faz um de tranca-rua bem bonito. Tá, mas, ó, o Exu que vai trabalhar com você, moço, é um Exu que trabalha muito na lei. Então, cuidado quando você for trabalhar, cuidado com o que as pessoas vão pedir, não se esqueçam que Exu é neutro, tá? Tudo vai depender muito de você como médium. Então, preste atenção. Então, pode mandar daí, Aula. Tá, a Lilian de São Paulo pergunta, ela vê pintarem alguidares de pombagira de vermelho ou invernizarem. Para qual finalidade? Tá. Seu Tranca, a Lilian de São Paulo pergunta que ela vê pintar os alguidares de vermelho para a pombagira. Então ela pergunta, qual é a finalidade de pintar? Deixar mais bonito? Não. Isso, vai radiar na cor, só isso, tá? Porque o alguidar, moça, ele significa terra. Essa é a função do alguidar, porque ele é barro, né? Então, ele é terra. É só isso. Agora, se você quer pintar de vermelho, pode pintar, fica mais bonito, né? Mais charmoso para as mulheres. É só isso, nada além de simbolizar a cor, dá mais força para a coisa. Então pronto. Então tá, pode perguntar. Vai passar para mim pergunta aqui? Isso. Não, pode passar daí, Aula. Tá. Luiz de São Paulo também. Tá? Por que os Exus usam capas e o porquê que marcam o ponto dele nas costas? Tá, no caso, por que o Exu usa capa? Isso, tá, isso. E por que tem um ponto nas costas da capa? Isso, tem alguns que tem um ponto nas costas. Tá. Uhum. Então, seu Tranca, o Luiz pergunta, né? Por que Exu usa a capa e por que tem um ponto desenhado atrás, na capa? Olha, não é todo Exu que desenha um ponto na capa, tá? Tem Exu que gosta de desenhar, tem Exu que não gosta de desenhar. Mas geralmente, se você for procurar, o Exu que desenhou na capa não é o mesmo que ele riscou, porque ele não é tonto. Tá? Então, mas ele põe um ponto para mostrar de onde ele veio, porque veio e aqui veio. Agora, Exu usa a capa para esconder seus símbolos que ele tem, porque senão a gente é pego muito fácil. É por isso que Exu usa a capa. E Exu que usa a capa também utiliza o mistério das capas. Então tem todo um porquê aí, tá? Basta isso. É demais, né? Já é demais. Sim. Então vamos lá. O Rafael, ele pergunta. Tá. Rafael está perguntando assim, seu Tranca, a falange da pomba gira 7 saias é a mesma da cigana 7 saias ou da baiana 7 saias? Não. Pronto. Pode perguntar daí, Aula. O Rafael, acredito que não mesmo, porque se o Rafael aqui é de Uberaba, esse que perguntou para você é o Rafael de Valinhos. Ele mandou essa pergunta pra gente também, tá? Tá. Rafael dos Reis, de Uberaba, pergunta o seguinte. Bom, quero pedir ao seu tranca-ruas para me abençoar nos passos, estou com minha fé para conseguir um outro emprego. Tá. Eu gostaria de saber o seguinte. No dia 1º de janeiro, por minha conta, fiz uma defumação com os elementos que eu vi num ponto aqui na rádio. A rua da Guiné e Alecrim. Está certo? Se não estiver, como eu devo fazer essa defumação em casa? Eu respondi para ele. Fui eu que estava como assistente. Respondi que estava certo, sim. Ah, é? É. Tudo bem. Então, deixa eu pegar outra pergunta aqui. Se você tiver pergunta aí, pode passar aqui. Eu passo, peraí. Seu Tranca, a UIP, ela gostaria de saber se para fazer um pedido ou uma oferenda para seu tranca-rua, se ela tem que ir em algum terreiro ou pode ser do tipo em casa, mentalmente, né? Assim, que ela pode, se ela pode fazer assim, mais caseiro, ou ela tem que ir no terreiro para poder fazer uma oferenda para o senhor? Olha,
para você fazer uma oferenda para a esquerda, você tem que conhecer um pouco a esquerda antes de fazer a oferenda, tá? Se você tiver conhecimento, você pode fazer no quintal da sua casa, não dentro de casa, no quintal da sua casa. Agora, se você não tiver conhecimento, vai procurar um terreiro, tá? Então fica a seu critério. Agora, mental oferenda, quero não. Não, esse negócio de pensar numa oferenda, não. Eu quero oferenda, tá? Mas se você tem conhecimento de como fazer uma oferenda, como chamar o Exu para a oferenda, você pode fazer no seu quintal. Caso contrário, vai procurar um dirigente que te ensine a fazer melhor. Então, né? Então tá. Verdade. Tá. Bom, aproveitando mais uma pergunta aqui de defumação, do Rogério, de São Bernardo do Campo. Ele pergunta o seguinte: na gira de Exu se defuma também? Alô? Tô aqui. E na gira de Exu se defuma também, professora? Então, quem é a pessoa? Rogério, de São Paulo. Tá. O São Bernardo... Ele quer saber se na gira de Exu se defuma também? Se defuma a gira também. Tá. Então, seu Tranca, Rogério quer saber se na gira de Exu se defuma também. Claro, moço. Quando você faz uma gira, você abre uma gira, não abre? Como é que se abre uma gira? Defumando, fazendo tudo aqueles cantos, batendo atabaque, aí pronto. Aí depois você chama os Exu, não é isso? Então, defuma, sim. Você pode até fazer uma defumação especial de Exu para aquele dia. Você pode lavar o chão com as ervas de Exu, para que fique mais firme, que as pessoas, tem lugar que as pessoas ficam descalço. Você pode... Tudo isso você pode fazer, isso é coisa de dirigente. Eles que sabem quando tem que fazer e quando não tem. Mas eles estudam, né? Então. Eu tenho uma pergunta interessante, tá? Interessante. É do Chico. É o Chico. Vamos lá, fala do Chico. Você entendeu? É o esposo da Cambone, certo, Franca? Isso, companheiro. Companheiro. Então tá. Alan, eu vou passar aqui a pergunta, tá? É uma pergunta longa. Então ele pergunta assim, ó, que desde a Idade Média, a Igreja Católica colocou na sociedade que quem não acreditasse ou questionasse a palavra de Deus, ou as pessoas que dissessem que viam o Espírito eram hereges. Muitos foram enforcados, decepados ou queimados por isso. Foi uma grande verdade que aconteceu com a Inquisição. Qual a interpretação do senhor, seu Tranca, dá sobre esses acontecimentos? E o que acontecia com esses espíritos que sofreram com a Inquisição? E foram considerados hereges após o desencarne? Não, de jeito nenhum, coitados. Não, o Chico está querendo derrubar o povo. Mas esse Chico, não, companheiro, se você morreu lutando por uma causa, você não pode ser considerado herege, porque quem considerou herege foi vocês, o povo que fez isso, tá? A igreja que na época adquiriu, copiou tudo das outras religiões, e aí o que ela fez? Falou que tudo era dela. Aí, aqueles pilantra começaram a dizer que quem via espírito, quem isso, quem aquilo, tinha que morrer, tá? Porque esses espíritos que vieram como esses pilantra, depois um dia eu conto a história deles, agora é muito longa, mas eles não prestam, tá? Não prestam mesmo, vamos falar o que é. Aí eles pegavam e queimavam o povo vivo. Então o espírito que morreu não era herege, ô companheiro. Aí tu derruba tudo. Não. O quê? Errou a pergunta. Mas é isso, tá? Eles eram pilantra. Era mesmo. Tem uma daí, Alan? Tem. Pode falar. Bom, o João Santos pergunta o seguinte: qual a opinião do seu Tranca sobre as matanças no terreiro? Hoje, falam que se deve tratar Exu com frutas. Qual a opinião dele? Tá. Seu Tranca, o João, ele pergunta assim, ó, qual a opinião do senhor sobre as matanças no terreiro? Porque hoje se falam que o Exu tem que ser tratado com frutas. Olha, companheiro, cada doutrina com a sua feitura, certo? Eu aceito fruta,
aceito um bifinho, tá? Mas, assim, não vou opinar, né? Não vou me meter na religião dos outros. Eu, Tranca-Rua das Almas aqui, aceito fruta se você puser fruta. Aceito um bife, gosto, se você puser um bife, tá? Quanto ao resto, eu não vou opinar, porque é uma questão de cultura, cada um sabe aonde aperta o seu calo. Posso chamar daqui, Alan? Pode. Então tá, a Karina pergunta assim, seu Tranca, ela mora em apartamento e ela quer saber se ela pode acender uma vela pro Exu para a moça dela dentro do apartamento, né? Que ela não tem como fazer isso no quintal. Tem aquele, como chama? Lavanderia. Isso, se tiver isso, você põe lá. Agora na tua sala, no teu quarto, assim, não. Tá. Pode falar, Alan. Certo. Bom, a Lúcia do Paraná. Quero saber quem é o companheiro da Pombagira da Praia. Sempre é o mesmo ou pode mudar? Eu acredito que esse o mesmo que ela se refere, talvez da praia, algum Exu da praia. Tá. Então ela quer saber, a Lúcia quer saber Se... qual é o Exu que acompanha a Pombagira da Praia. Isso, se necessariamente é um Exu da praia ou não. Seu Tranca tá falando que é o Exu da praia. Que a Pombagira, quem acompanha a Pombagira da praia, seu Tranca? Quem acompanha a Pombagira da praia? O Exu que fica na praia. Olha, pode ser aquele Exu maré. O Exu maré. Eu não perdi a piada. Ó, o ouvinte não tá entendendo, mas ele deu uma resposta para quem tinha que ouvir, não é isso, seu Tranca? Tá. Então, mas assim, seu Tranca, responde. Então, olha, companheira, tem um monte de Exu aí que trabalha na linha da praia, tá? Tem até um Tranca-Rua que trabalha na linha da praia, tá? Então ele pode acompanhar, não sei qual é o seu pai de cabeça, pra mim poder fazer essa divisão. Mas, dependendo do seu pai de cabeça, vai aparecer o Exu que trabalha com ela. Tá. Alan, eu vou pegar o fio da meada aqui, Tá. Aí você passa uma daqui, ó. Seu Tranca, ela tá perguntando assim, olha, que ela é filha de Omulu com Iemanjá e ela traz seu caveira, né, com ela, seu Exu caveira. Ela quer saber se necessariamente ela tem que trazer a Pombagira na mesma linha. Na linha de Iemanjá ou na linha de Omulu, né? Exato. A Pombagira não é que você tem que trazer, a Pombagira vem numa dessas linhas. Ela não vai mudar, não vai vir uma Pombagira na linha de Iansã, não. Vai vir ou na linha de Iemanjá ou na linha de Omulu. Tá. Ok. Então tá, pronto, fala. Tá bom, só lembrando aos ouvintes que estamos ao vivo no Templo Escola Caboclo Sete Espadas. E quem quiser adicionar no MSN é conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Estamos respondendo praticamente as últimas perguntas, mas pode enviar a sua também, tá? Que dentro do possível a Mãe Gladys Camorim responde para você. Bom, agora o José de Amorim Palhoça, ele pergunta o seguinte: por que alguns Exus usam terno e sapato quando incorporados? Isso é certo? José De Amorim. de Amorim, tá. Então, seu Tranca, o José de Amorim pergunta assim para o senhor, que alguns Exus, isso quando eles incorporam, não é isso, Alan? Quando incorporados. Quando incorporados eles usam sapatos e ternos, isso tá certo? Por quê? Não sabe? Não. Nem eu. Mas isso é uma mulher. Que nem se eu puser terno no meu cavalo vai me dar uma ternada na cabeça. Mas fica bonito. Uma mulher que usa terno branco. Usa terno branco. Branco e legal. Olha, moço, aí vai lá na casa, né? Se a casa acha que tem que usar terno, usa terno. Eu não uso, tá? Eu uso roupa branca normal, camiseta aí, essa calça aqui. E é assim que eu incorporo. Eu tenho um chapéuzinho que eu ganhei. Da onde? Da Itália. Eu tenho um chapéuzinho que eu ganhei da Itália. Mas eu não uso terno não assim incorporado. Só desincorporado. Aí ficou bonito. Mas não ia ficar bonito eu num cavalo mulher de terno. Não ia gostar. Não. Mas aí vai da doutrina, né, Alan? Sim, e vai da casa também, né? E até onde a casa permite, porque
É aquela coisa, Exu pode vestir branco, Exu necessariamente tem que, toda vez que vir incorporar, tem que vestir a capa. Então, vai da doutrina da casa, né? Enfim, do que o dirigente acha mais conveniente, né? O seu tranca no específico, para ele veste branco, para ele veste preto, para ele tanto faz, né? Exato. Não tem uma regra de falar. Eu acho que a simplicidade, eu acho que é a chave de tudo, porque todo médium tem, todo médium pode comprar, é fácil para todo mundo, né? Enfim. Exato. Bom, a Ana Paula de Sertãozinho, ela pergunta o seguinte: gostaria de fazer um pedido e uma oferenda para o Sr. Tranca. Eu tenho que ir em algum terreiro ou posso fazer mentalmente em casa isso? Nós respondemos, Alan. Responderam? Sim. Desculpa, é tanta... Sim, tanto é que ele está respondendo. Não se preocupa não, eu passo daqui. Tá. Seu Tranca, a Aline quer saber, assim, que o seu Tranca, o Exu Tranca-Rua, ele vibra na vibração de Ogum ou na vibração de Omulu? De Ogum, filha. Ogum. Tá? Como a pergunta é curtinha, Alan, então vou perguntar assim, ó. Tá. A Cambone pergunta, completando aquela pergunta que o Chico passou, ela perguntou o que aconteceu com os espíritos após o desencarne, que foram queimados na fogueira, que passaram pela Inquisição. Então, o que aconteceu com eles? Aí veio um pessoal, né? Resgatou eles passaram lá por baixo, sim, porque todo mundo passa lá por baixo, né? Tem algumas coisas que eles eram vivos. Passaram lá por baixo, foram limpos, passaram por toda uma estrutura toda que tem lá embaixo, que eu não vou falar o que é. Aí depois eles foram seguir o caminho deles. Alguns até viraram caboclos, evoluíram, outros viraram pretos velhos e outros viraram Exu mesmo, porque queriam ficar lá. Tá? Foi isso que aconteceu com os caras. Mas como e quando eu não vou contar, porque não pode, né? Ok. Então tá. Vamos lá para outra pergunta. Zilda de Minas Gerais, tá? Tá, Zilda. Ela pergunta o seguinte: eu ouvi dizer que para Exu podemos fazer oferenda, a mesma oferenda que fazemos para o orixá, regente desse Exu. Isso é verdade? Tá. Seu Tranca, a Zilda de Minas Gerais está perguntando para o senhor que ela ouviu dizer que ela pode fazer uma oferenda para Exu, a mesma que foi feita para o orixá dela, que o Exu tem a correspondência. Isso é verdade? Então, por exemplo, o senhor trabalha para algum. Não é porque o meu trono lá recebe inhame que eu quero inhame. Não. Eu quero um bifinho. Bonitinho. Uma manguinha, eu gosto de manga. Um limãozinho cortadinho. Não é igual a oferenda do Exu e a oferenda do orixá. É diferente. Então, é diferente. Pode perguntar, Alan. Tá. Bom, só fazendo um comentário antes da pergunta aqui, os nossos amigos da Ordem Espiritualista da Magia Divina, eles vêm agradecendo ao seu Tranca, os pedidos que eles fizeram ao seu Tranca sempre se realizando, por guardarem a casa deles. Isso, eles são de Goiás, né? Ordem Espiritualista da Magia Divina de Goiás. Tá. O pessoal da Ordem, claro, um abraço forte a eles. Exato, eles são realmente muito queridos mesmo. Bom, seu Tranca pode mandar um abraço para eles, sempre estão ligados com a gente. Vamos lá, a gente pega... seu Tranca, rapidinho. eu mando um abraço para a Ordem Espiritualista lá de Goiás. Olha, me dá uma bebida diferente aqui pra me beber. Tô achando engraçado, mas vamos. Vamos falar? A Ordem Espiritualista de Goiás, eu mando um abração lá para eles. Boa noite, companheiros, um abraço. Tá. Bom, o Orlando de Santo André, ele questiona o seguinte para o seu Tranca. Primeira vez ele diz que está ouvindo a rádio, tá? E o que os Exus, no geral, veem essa evolução da tecnologia nos tempos atuais e como eles veem essa adaptação das entidades com a tecnologia. Eu acho que comparando o seu Tranca hoje, falar numa rádio com um propósito, gente divino, o seu Tranca não está vendendo consultas, né? O seu Tranca não está vendendo nada aqui. O seu Tranca está dividindo o conhecimento dele dentro da permissão divina também. Ele não está falando tudo, revelando mistérios dos tronos, né? Não está desvendando nada aqui. Ele está falando aquilo que ele falaria na frente de cada um no terreiro, se fosse questionado. Bom, como que está sendo visto os Exus hoje em relação a isso? Então tá, seu Tranca, o Orlando, tá? Orlando de Santo André está perguntando assim, como que o senhor vê a tecnologia?
Olha. Espera que eu terminei. Vamos ver a tecnologia. Você até questionando que o senhor está usando aí uma tecnologia ao seu redor, tal, levando aí todo um conhecimento, tal. Como que o senhor vê essa tecnologia? Olha, companheiro, eu acho isso que os homens inventaram, que foram espíritos que vieram aqui pra Terra, que já sabiam de um monte de coisa e deixa pra lá, uma coisa muito bonita. Eu acho isso maravilhoso. É isso, essa é a palavra. Eu acho isso maravilhoso, porque eu posso estar aqui e falar com um monte de gente ao mesmo tempo, coisa que eu não poderia fazer em outras situações. É um pouco ruim, porque a energia desses aparelhos interfere, mas eu também não chego perto deles, eu fico longe deles, mas eu acho isso maravilhoso. Respondeu? Certo, bacana. Então tá. Bacana, tem pergunta aí? Tenho. Tá. Ó, seu Tranca. Seu Tranca. Ó, o Chico de novo. Tá? Mas aqui tá respondido o Chico de novo, tá? Então, seu Tranca, a Carol perguntou assim, a Cambone, tá? Ela perguntou, a Cambone não tá aqui, a Cambone tá descansando na praia, né? Então foi esse que ela mandou a pergunta. Então, ó, um dos filmes brasileiros mais vistos foram Chico Xavier e Nosso Lar, né? Dos quais, seu Tranca, a sociedade pode conhecer um pouco do umbral, um pouco lá do embaixo, até então não visto pela maioria das pessoas. Isso aconteceu mesmo? Assim, acontece mesmo? Como é o umbral? Então, é essa a pergunta da Cambone. Como é o umbral? Ah, você quer saber muito? Quando você morrer, você vai estar lá, não tem problema. Não fica assim, você vai estar lá. Ela quer saber o quê? Você é daquele jeito mesmo? É pior, companheiro. É pior, não é? Aquilo lá que eu não sei o que é aquilo lá que você está falando, mas aquilo lá que você deve ter visto é pior, muito pior, tá? Fique tranquila que todo mundo passa por lá. Pode mandar daí, Alan. Tá. É o Alexandro, do Maranhão. Alexandro tá do Maranhão. Isso, ele pergunta o seguinte. Sabemos que os Exus estão em evolução. Ainda existem Exus chefes de grupos negativos, que talvez obsessores, enfim, Exus que comandam ainda falanges inferiores? Tá. Pergunta, se eu trancar. O Alexandro do Maranhão está perguntando, assim, que mediante os estudos, mediante as coisas, o Exu está em evolução, correto? Certo. Então ele quer saber se ainda hoje existe Exus que comandam, que são chefes de falange, mas que eles comandam o embaixo, que estão no lado negativo realmente da força. Claro que tem. Os caras estão lá, opa! Se não tiver os comandantes, como é que faz? Os soldados. É isso que ele queria saber, né? Ele quer saber se tem ainda Exus, vamos dizer assim, que comandam o lado ruim. Ah, aí não é bem que se chama Exu, tá? São espíritos que estão sendo preparados, mas sempre tem uma revolta. Vou dizer pra vocês que em todo lugar tem um pontinho de revolta. Não é que lá embaixo também não tem. Tem um pessoal que vai pra lá, que se revolta de estar lá e... É que nem aqui, né? Faz, como é que chama? Quadrilha. Faz quadrilha, tem isso sim, moço, tem isso sim. Pode mandar daí, Alan. Ah, bacana. O José, ele é o GAN do Centro de Umbanda Vovó Cambinda. Ele pergunta o seguinte: por que os médiuns são chamados de cavalos e não porta-voz? E dele mesmo vem outra pergunta também depois, tá? São mais cavalo e não porta-voz, tá? Você tranca, por que os velhos são chamados de cavalo e não porta-voz? Aquele pessoal que inventou isso, não foi os guias que inventaram isso, não. Foi um povo. Então vocês têm que se entender entre vocês mesmo e mudar a história. Porque não foi guia que falou que é cavalo. Burro, né? Sei lá o que mais eles falaram. Foram vocês que inventaram. Então vocês que desinventem. Tá. E continua a explicação dele. Isso, a outra é: Exus podem tomar bebida sem álcool? Tá. Você tranca. Exus podem tomar bebida sem álcool? Se nós pode beber sem bebida, pode. Pode beber. Meu cavalo já me dá água, tá? Vou contar pra vocês isso. Porque não deixa ela bêbada? Não deixa ela bêbada. Mas às vezes ela me dá uma água, porque ela falou que eu incorporo muito.
E aí ela vai beber e vai ficar gorda. Então ela me dá água. E eu tenho que tomar, fazer o quê? Pode continuar. Bom, mandando mais uma pergunta, agora a Maísa. Maísa, tá. Posso ter uma imagem da Pombagira 7 Saias em minha casa, mesmo que eu não incorpore ou trabalhe na Umbanda? Tá. Seu Tranca, a Maísa pergunta se ela pode ter uma imagem da Pombagira 7 Saia, mesmo que ela não trabalhe na Umbanda ou mesmo que ela não incorpore? Então, moça, aí qual vai ser a finalidade da imagem? Para você ter uma imagem, você tem que consagrar essa imagem para ela ter uma força. Senão é só uma imagem. Então, uma imagem, ela tem uma força. Então, você precisa saber consagrar para que ela possa ter uma força e te ajudar no que você precisa. Então, precisa aprender como consagrar, né? Pergunta para o seu Tranca, já aproveitando o embalo dessa pergunta aí, se a imagem não consagrada, tendo ali uma fonte de energia, ela pode também reter algumas energias negativas, porque as pessoas hoje deitam nas imagens, tendo ali como um momento de desabafo, né, altares e tudo mais. Muitas vezes, principalmente em casa, né, aqueles altares domésticos. E se ali também absorve energias negativas, né, dentro principalmente nessas imagens não consagradas, enfim, que a pessoa compra porque achou bonita, ou porque tem fé naquele orixá, ou porque tem fé naquele guia. Será que essas imagens absorvem alguma energia negativa, atrapalhando a pessoa, criando um ambiente um pouco mais pesado? Tá. Seu Tranca, às vezes as pessoas compram uma imagem porque elas gostam daquela entidade e tal, tudo mais. Mas elas têm uma fé e elas desconhecem que tem que consagrar. Ali elas colocam os pensamentos dela, elas colocam a força delas e tal. Então a pergunta do Alan é a seguinte, essas imagens ali, quando eles montam aquele altar caseiro, retém algum tipo de energia negativa? Retém porque não tem dono. Tudo que não tem dono é que nem uma vela. Se quando você acender uma vela, você não chamar a força que você está procurando, você não saber consagrar aquilo, não tem dono. O que não tem dono, todo mundo pega. Então, para você ter uma imagem, ou você dá para o seu Exu, ou você mesmo, que nem no caso dele, que está estudando, né? Ele já deve ter algumas pembas de sacerdote, talvez ele já tenha. Então, essas pembas de sacerdote, ele vai usar para quê? Para consagrar as imagens dele. Tá? Então tem que ter dono, sim. Tudo tem que ter dono. Porque o que tem de gente que quer pegar o que não tem dono, você não tem noção. Tá ótimo, bacana. Bom, vamos passar então à última pergunta da noite. Eu vou pedir assim todos os nossos ouvintes que puderem mandar as perguntas para o MSN da Mãe Gladys Camorim, que dentro do possível ela vai respondendo para todo mundo. Tá? O MSN é conversando com o seu Tranca, @hotmail.com, que a Mãe Gladys dentro da semana ela sempre entra para responder dentro do possível para todos, tá? Bom, a última pergunta é o seguinte, uma pergunta que o seu Tranca já respondeu algumas outras vezes para outros ouvintes, mas aqui é o Paulo, de São Paulo, ele pergunta por que alguns sacerdotes incorporam vários Exus? Tá, seu Tranca, o Paulo aqui de São Paulo pergunta assim, né? Por que alguns sacerdotes incorporam vários Exus? É assim, quando você se forma sacerdote, companheiro, você recebe um caboclo, um Exu, um baiano, todos eles, de cada orixá, tá? Porque se houver necessidade, é aquilo que nós falamos, cada um tem uma função. Aí, de repente, sei lá, aconteceu do terreiro tá com uma demanda de magia negra que só Omolu para paralisar. Então, ele tem que ter um Exu de Omolu ali para resolver esse babado. Então, o que acontece? Esse Exu que ele tem, ele não vai dar consulta, mas ele vai vir e vai trabalhar. Ou ele vai resolver com um caboclo de Omolu. Esse caboclo vem, resolve, mas não vai dar consulta, tá? Mas um sacerdote tem que estar preparado para qualquer coisa a qualquer momento. Não pode existir, vamos chamar Ogum, e o sacerdote demorar sei lá quanto tempo para incorporar o Ogum. O sacerdote ou ele é um sacerdote ou ele não é.
verdade. Então tá. Alan, então com essas considerações, vamos lá? Isso, para nós encerrarmos e lembrando que, podendo adicionar a Mãe Gladys Camorim no MSN, então, pela última vez falando, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Nós estamos ao vivo, então pode adicionar a Mãe Gladys Camorim. Assim que o seu tranca subir, ela já pode adicionar o pessoal, já pode aceitar, de repente responder as perguntas dentro do possível, as que não foram respondidas, tá? Bom, pedindo para o seu tranca então fazer as considerações finais para o encerramento do programa, né? Tá. Seu tranca, você faz as considerações finais? Olha, quero dizer pra vocês que todo mundo me desejou feliz ano novo. Eu não sei o que é isso, porque pra mim não tem isso aí. Não sei o que vocês inventaram aí na Terra. Mas se for bom, pra vocês também. Se for ruim, vocês vão dividir comigo, porque eu tô desejando pra vocês, tá certo? Boa noite. Alan, faltou algumas perguntas aqui de serem respondidas, tá? Mas a gente já salvou para passar para a Mãe Gladys, tá? Tudo bem então, professor. Então, pode deixar assim que né, teve perguntas que, por exemplo, a Karine perguntou de como consagrar a imagem, tá? Então, nós vamos deixar a Mãe Gladys amanhã já responde, tá? E como nós tivemos um acesso muito maior, as perguntas eram bastante embaralhadas, porque tem aquela coisa da gente meio que reformular, deixando a pergunta mais objetiva, então nós pedimos que as perguntas que não foram respondidas, que não ficou claro o entendimento pra gente no momento, a gente não consegue repassar isso no ar ao vivo, então repassem para o MSN conversando com o seu tranca, @hotmail.com. E lembrando a todos os nossos ouvintes, estamos encerrando o programa Conversando com o seu tranca, mas amanhã temos ao vivo Magia Cigana, né, professora? Programa falando de um tema fantástico. Sim. Professora Rose de Souza, que apresenta o programa brilhantemente, que também os ouvintes podendo fazer as perguntas, tá? Trazendo para nós as suas dúvidas pessoais, porque amanhã aborda muitas dúvidas pessoais, né? Dá muito as dúvidas íntimas mesmo, porque a professora responde as dúvidas através do baralho cigano. Então, com a leitura do oráculo, é respondido as perguntas dos nossos ouvintes. Então, quem quiser enviar a sua pergunta também já pode enviando para a rádio também, tá? Que nós já aceitamos aí para o programa de amanhã, que também graças a Deus, assim, grande participação e nós temos que receber as perguntas antes. Exato. Tá? Bom, boa noite, professora Rose. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes e até segunda-feira com o Conversando com o seu tranca, que com certeza vai ser tão brilhante como foi hoje. Exatamente, foi maravilhoso. Agradeço a presença de todos. A todos os que estiveram pela primeira vez aqui na rádio, agradeço por estarem conosco mais uma vez, aqueles que permanecem sempre. E salve a subida do seu tranca e continue agora com a nossa programação. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.